Uma ótima manhã de terça-feira, dia 29 de setembro de 2020, a todos os amados do Pai Celestial, nessa gloriosa paz do Senhor Jesus, a paz que excede a todo entendimento. Vamos estar lendo nessa manhã Eclesiastes capítulo 12, o último capítulo desse livro de Eclesiastes, que diz: a mocidade deve preparar-se para a velhice e para a morte. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento. Antes que se escureçam o sol e a luz e a lua e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva, no dia em que tremerem os guardas da casa, e se curvarem os homens fortes, e cessarem os moedores, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas, e as duas portas da rua se fecharem, por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves, e todas as vozes do canto se baixarem, como também quando temerem o que está no alto, e houver espantos no caminho, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um peso, e perecer o apetite, porque o homem se vai à sua eterna casa, e os pranteadores andarão rodeando pela praça. Antes que se quebre a cadeia de prata, e se despedace o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se despedace a roda junto ao poço, e o pó volte ao pó, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidades, diz o pregador, tudo é vaidade. E, quanto mais sábio for o pregador, tanto mais sabedoria ao povo ensinou. E atentou, e esquadrinhou, e compôs muitos provérbios. Todo o dever do homem consiste em temer a Deus e em guardar os seus mandamentos. Procurou o pregador achar palavras agradáveis, e o escrito é a retidão, palavras de verdade. Repetindo, versículo 10. Procurou o pregador achar palavras agradáveis, e o escrito é a retidão, palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados pelos mestres das congregações, que nos foram dadas pelo único pastor. E, demais disso, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar enfado é da carne. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Oh, glórias a Deus! Mais um capítulo, e por sinal, o último capítulo do livro de Eclesiastes. Amados, essa palavra é muito profunda. O sábio Salomão, na sabedoria que vem do alto, o próprio Deus lhe dando, ele está nos aconselhando nesta manhã. Aqueles que ainda estão jovens, ainda estão vivendo a sua mocidade, a sua adolescência, a lembrar-se do seu Criador nos dias dessa mocidade. E antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venha a dizer: não tenho neles contentamento. Não é isso que acontece com as pessoas que já viveram bastante nessa terra, já passaram dos 70, como a palavra do Senhor diz que passado disso,
O que passa é canseira e enfado. E muitas vezes o jovem, hoje, quantos jovens não querem, mesmo dentro da igreja, mas não são, na verdade, na realidade, convertidos e não entregam, e não lembram, e não trabalham para o seu Criador, não entregam a sua vida a Ele nesses dias tão bons. Por quê? Porque os dias da velhice, diz o sábio Salomão, tudo indica que ele estava já na sua velhice aqui. Ele estava no final da sua vida. Ele está dizendo que são maus, são dias maus. Por quê? Porque são dias em que o sol, a lua, a luz, as estrelas já não fazem sentido. Muitos já nem enxergam tudo isso. E ele vem comparando vamos dizer assim, cada membro do nosso corpo, cada sentido, porque são 5 os sentidos, e ele vai comparando cada um deles. No dia em que tremerem os guardas da casa, ele está falando aqui dos braços daquele que está lutando pela vida, das suas mãos, e se curvarem os homens fortes, ou seja, parte do seu corpo. O que acontece? Se curva. A sua coluna vai se curvando e a gente de longe percebe uma pessoa idosa. A dificuldade que ela tem para andar, muitos se encurvam de tal forma que até para andar é bem dificultoso quando não andam mais. E ele está dizendo, e se cessarem os moedores. Ou seja, hoje temos tantos recursos para que esses moedores vá com a gente até no final. São os dentes, são aqueles que moem, que vai triturando a alimentação. Mas naquele tempo, não é? O recurso era só extrair, e aí cessavam, acabavam. Olha só, e ele diz, por já serem poucos, ou seja, os dentes, vai acabando se a gente não fizer o tratamento necessário, como é necessário todos os anos estar no dentista, não é? Isso faz parte da nossa vida. O que acontece? Vamos perdendo, não é? E ele está dizendo, por já serem poucos, ou nenhum mais, não é verdade? E ele continua, e se escurecerem os que olham pelas janelas. O que vem a ser isso? As nossas vistas, a nossa visão, que ela vai acabando. Se não cuidarmos também, usarmos a medicina que o Senhor colocou à nossa disposição, vamos perdendo a visão. Ao ponto que precisamos, na maioria das vezes, depois dos 40, usarmos os óculos. Quando não, fazer até alguma cirurgia de reparação, quando aparecem as cataratas, enfim, todas as enfermidades visuais do final da vida. Ele continua dizendo, e as 2 portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura, ou seja, a audição. Ele está falando aqui do baixo ruído. Então, essas portas, nossos ouvidos captam todos os sons, só que por causa do baixo ruído, ou seja, não conseguimos mais ouvir nem a nossa moedura. Quando a pessoa perde a audição, nem o barulho de moer, de triturar, ele não consegue mais ouvir. E ele continua, e se levantar a voz das aves, e todas as vozes do canto se baixarem, ou seja, não ouve mais. Já está lá naquele finalzinho, onde não enxerga direito, não consegue mastigar direito, não consegue ouvir direito. Por quê? Porque a idade chegou e tudo vai se desfazendo. Mas antes que isso tudo aconteça, esses dias maus venham, ele está dizendo, lembra-te do teu Criador. Para você que está jovem, é tempo de louvar mais e mais ao Senhor. Ele continua dizendo também, como também quando temerem o que está no alto,
ou seja, não pode mais subir em lugar algum. E houver espantos no caminho, não é isso que acontece? A pessoa idosa, sempre ela teme algo no caminho da vida, porque ela não tem força mais para revidar a nada, para se defender, que é algo do ser humano, é se defender do mal. E florescer a amendoeira, ou seja, os cabelos ficarem brancos. E perecer o apetite, não é normal? O tempo vai passando e o apetite vai diminuindo. Tudo ele está trazendo para o nosso corpo físico, porque o homem se vai à sua terra, à sua eterna casa. Os pranteadores andarão rodeando pela praça, ou seja, depois que já faleceu. Antes que se quebre a cadeia de prata e se despedace o copo de ouro, isso vai falar para nós do nosso coração. E se despedace o cântaro junto à fonte, já está falando da morte. E se despedace a roda junto ao poço, e o pó volte à terra, ou seja, que ele concretiza esse ciclo, como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidades, diz o pregador, tudo é vaidade. Possamos meditar nessa palavra neste dia, amados, porque o certo é que cada dia que vivemos é menos um que vivemos, não é? Quando a gente completa mais um ano de vida e diz assim, mais um ano de vida, sim, vivido, mas é menos um a viver. Quando a gente para pensar dessa forma, é mais um que viveu e menos um para se viver, menos um do restante das nossas vidas. Então é dia e é tempo de pararmos para meditar nessa tão maravilhosa verdade. Maravilhosa como se o nosso dia está chegando no final, não é? Mas a palavra diz que o fim das coisas é melhor do que o começo. Ou seja, o final da nossa vida é o começo da nossa vida para a eternidade. Paremos para meditar nessa palavra. Senhor, te agradecemos nesta manhã, Paizinho, por mais esse capítulo tão maravilhoso, tão confrontador. Vem nos confrontando com respeito aos nossos últimos dias na face da terra. Vem, Senhor, nos alertando o quanto precisamos te adorar em espírito e em verdade a cada dia do nosso viver. Pois cada dia é único, papai. Cada dia é único. E o Senhor tem nos concedido vida até aqui. Muito obrigada, Senhor. Que essas palavras de vida eterna, palavras de sabedoria, venha cada vez mais se arraigando no profundo do nosso coração, da nossa alma. Que possamos entender o que o Senhor tem dito para nós nesta manhã. Que demais disso, filho meu, oh, aleluia, como é glorioso quando nos deparamos com essa palavra. Filho meu, atenta, não há limite nessa terra para se fazer livros, para se escrever, mas que o estudar demais é enfado da carne, mas que possamos, Senhor, de tudo quanto temos ouvido nesta palavra e lido, de tudo isso, que possamos entender que o fim é temer ao Senhor e guardar os mandamentos do Senhor, pois esse é o dever de todo ser humano. Que possamos entender, papai, nesta manhã, que tudo quanto fizermos, seja uma obra má ou boa, tudo que está encoberto, o Senhor há de trazer a juízo. Não foi por acaso que o nosso amado Salvador escreveu que não há nada em oculto que não haja de ser revelado. Ah, papai, ajuda-nos a entender, a compreender a extensão dessa palavra maravilhosa. Que possamos nos lembrar do Senhor, papai. Ainda que muitas vezes aqueles que oram comigo e até a minha pessoa
já não está mais no tempo da juventude, mas no tempo da saúde que o Senhor ainda tem nos dado, que possamos nos lembrar do Senhor, que possamos engrandecer ao Senhor a cada dia da nossa vida, a cada dia, papai. Possamos entender que cada minuto, cada segundo do nosso respirar é o Senhor quem concede. E aquele exato momento que o Senhor disser é até aqui e basta, nós estaremos partindo para estar para sempre com o Senhor. Mas e aqueles, papai, que não têm lembrado do Senhor, que não têm servido ao Senhor até aqui? Salva essas vidas, Paizinho. Transforma, liberta. Opera maravilhas nesses corações, Senhor. E que eles possam entender que precisam de Ti, precisam lembrar-se do Senhor, ainda nesses dias da sua mocidade. Para que quando vier os anos maus, que eles venham, eles não venham a dizer, não tenho neles contentamento. Por que não recebi o Senhor na minha juventude? Ah, papai, mas eu posso dizer, com toda a alegria da minha alma, que tenho me lembrado do Senhor nos dias da minha mocidade, da minha tenra idade. O Senhor tem entrado no meu coração, porque eu tenho aberto a porta do meu coração para o Senhor. E me arrependo sim, porque não recebi o Senhor ainda na minha tenra infância. Ah, Pai, mas eu te agradeço, porque o teu doce Espírito Santo achou guarida no meu coração, na minha adolescência. E eu posso dizer, sem medo de errar, grandes coisas. Oh, aleluia! Desde então, tem feito o Senhor por mim, e por isso eu estou alegre. Eu sou alegre, eu sou feliz. Ainda que diante de tanta luta, tanta adversidade, mas o Senhor tem sido comigo. Na hora da angústia, tem sido o meu socorro, bem presente, nas horas difíceis. Muito obrigada, Paizinho. Agora eu peço ao Senhor, papai, conceda-nos este dia, esse restante de dia, essa tarde, essa noite que virá, de vitória, Senhor, de alegria no Espírito Santo do Senhor. Que possamos entender que a alegria do Senhor é que é a nossa força. Possamos buscar essa bênção para a nossa vida, Senhor, a cada manhã. Essa bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores. Esteja sobre a minha vida, sobre a vida de cada um que ora comigo nesta manhã, papai. Em nome de Jesus, Pai Santo, é que eu te peço e te agradeço. Te agradeço sobretudo, Paizinho, sobre a vida, pela vida que o Senhor tem nos dado. Em nome de Jesus, papai, eu te peço e te agradeço. Amém, Paizinho.